bom dia. Queria saber de você o seguinte: o que você sabe, o que você viu, o que você pode falar sobre esse caso, né, que infelizmente aconteceu no Dia dos Namorados de 2011, 12 de junho de 2011. O Ministério Público narra que o Ministério Público narra o seguinte, que era por volta de 11h30 da noite, aqui no calçadão ali perto da Cochise, perto do JR, da Academia do Edmilson, que o senhor, que está aqui à minha direita, Ricardo Pérez de Lima, sabendo o que estava fazendo e com inequívoca intenção de matar a vítima, o senhor Glaucir Lopes de Souza, ele se aproximou dela e, sem nada dizer, efetuou cerca de 4 disparos de arma de fogo na região da cabeça da vítima e a matou, causando lesões encefálicas que foram descritas no laudo de necropsia e que foram a causa da morte do Glaucir. O que o senhor sabe sobre isso? O que o senhor viu? Onde é que o senhor estava? O que o senhor pode, sem aumentar e sem diminuir? O que o senhor viu? O que o senhor pode falar sobre isso? Na época, a minha mulher tinha um estabelecimento comercial na Avenida Vanderlei Antunes de Moraes, 173, e seu Cataré apareceu lá para comer uma porção de torresmo com mandioca, acho que na companhia de 1 ou 2 amigos, se eu não me engano, que estava com ele, e depois, se eu não me engano, é Glaucir, o nome do... Ele apareceu também por lá, sentaram junto, comeram uma porção junto, e dali foram embora. Aí eu não vi mais nada. Não viu mais nada. Mas viu que antes eles estavam juntos, então? Apareceu, comeram porção junto lá no meu estabelecimento. Tá. E fora isso, o senhor já tinha percebido alguma questão anterior entre eles? Sabiam se eles eram próximos, se eles andavam juntos? Não tinha nada, não percebi nada disso. Porque eles estavam tudo numa boa lá, sentados, comendo e conversando. Tá, então, nesse mesmo dia, o senhor viu essas duas pessoas, tanto o senhor Ricardo quanto o senhor Glaucir? Sim, o senhor Cataré estava lá, e depois o Glaucir apareceu, sentou lá na mesa com eles, comeram e foram embora. Não viu nenhum entreveiro, nenhuma confusão? No momento que eles estavam lá, não. Tá. E depois, como é que o senhor tomou conhecimento desse fato aqui? Como toda a cidade. Chegou no outro dia que eu fiquei sabendo no comentário que tinha acontecido o episódio no Calçadão. Tá, e qual episódio que aconteceu no Calçadão? Que tinha havido a morte. E quem matou? O que narraram que foi o Cataré, mas eu não vi nada. Sem mais perguntas, excelência. Passo a palavra à defesa. Bom dia. Então, o seu estabelecimento comercial fica bem distante do local em que teria acontecido o óbito ali? Sim. Certo. O Ricardo, ele era acostumado a frequentar seu estabelecimento? Sempre ele aparecia por lá para comprar um torresmo com mandioca que ele gostava. E como que era quando ele ia lá? Era uma pessoa tranquila ou arrumava confusão? Como que era? Sempre foi tranquilo, nunca deu problema no estabelecimento. Nunca teve problemas. Então ele não chegou com o senhor Glaucir, que chegou depois. Sim. E o senhor lembra que hora que era? Não lembro, era começo de noite, não era tarde não, devia ser umas 7h30, muito 8 horas, não era mais que isso. O estabelecimento do senhor era frequentado por muitas pessoas? Sim. E o senhor lembra se já havia muitas pessoas naquele dia? Havia algumas mesas, sim, porque de domingo sempre dava movimento na avenida naquela época. Ah, tá. E a mesa que o Ricardo estava, era uma mesa que estava dentro do ambiente interno ou essa mesa ficava fora? Como que era? Essa mesa ficava fora e em frente ao estabelecimento, pro lado de fora, debaixo de um toldo. Tá. O senhor, com certeza, atendeu não só a mesa do Ricardo, mas outras mesas, outros pedidos. Então, o senhor não... Posso dizer que o senhor, então, não ficou a todo momento na mesa do Ricardo, verificando quem sentava, saía, não? Não, porque geralmente a gente trabalha com frituras, você só serve e volta para dentro, vai trabalhar com frituras. Você não fica observando mesa e nem conversa de então, freguês. Pode ter acontecido que o senhor Glaucir em algum momento saiu, voltou, essas coisas? Pode ter acontecido. Se aconteceu, eu não vi.
Certo. O senhor disse que o Ricardo era uma pessoa que costumava ir lá. O que o senhor sabe sobre a conduta social dele? Se ele é trabalhador, se ele... O que o senhor sabe? Olha, francamente, eu não posso dizer nada sobre esse assunto, porque eu conheci ele só dali mesmo. Só dali? Só dali. E o Glaucir, como que ele era? O Glaucir, nunca vi ele, não sabia nem o nome dele. O senhor nunca tinha visto ele lá? Não. Como o senhor aduziu que o senhor Ricardo era acostumado a ir lá, comer uma porção de torresmo com mandioca? Foi a primeira vez que o senhor viu o Glaucir sentado lá? Na presença do Cataré, sim. Nunca tinha visto antes? Nunca tinha visto eles na rua andando juntos? Nada? Não. O senhor não, o banheiro lá do estabelecimento, ele fica na parte interna, na época, ficava na parte externa, como que era? Era no corredor ao lado do prédio. Já ficava fora, então? Fora do estabelecimento. Posso? Desculpa. Bom dia, Sandro. Tudo bem? Ô Sandro, tá, você mencionou aí que não viu desentendimento, não viu nada. Foi isso? Sim. Você, no momento que você atendeu a mesa deles, que você entregou, você ficou ali perto da mesa ou você voltou para os seus afazeres? Só entrego o produto na mesa e volto para dentro. Não Tá. fico E você mencionou também que a mesa ficava para o lado fora do estabelecimento. Sim. Era um salão grande? Era um salão pequeno? Não, o salão não era muito grande, não. O salão tipo de uns 4,5 por uns 8 De comprimento. Tá. E tinha som ambiente? Sempre tinha umas caixinhas de som que ficavam pro lado de fora. Me explica uma coisa. Da onde você estava, você conseguia escutar conversas? Se fossem conversas acaloradas, você conseguia ouvir? Não. Você não conseguiu ouvir nada? Não. Então você só não visualizou briga, essas coisas. Nada. Mas você não conseguia ouvir o que acontecia ali na mesa? Não. Tá. É isso. Tem mais algum? Silêncio, sem mais. Obrigado. Obrigado, Sandro. Por nada. Então, senhor Alessandro, o senhor disse então que o conhecimento que o senhor tem dos fatos é exclusivamente em relação àquele momento em que a vítima e o acusado estavam lá no seu estabelecimento. E o senhor não viu nenhum desentendimento. Mas eu sei que faz muito tempo, mas algo que tenha chamado a atenção do senhor em relação ao senhor Glaucir, de ele estar nervoso, estar inquieto, estar irritado? Não, não chegou exaltado, não chegou nada. Como fosse dois amigos que estavam conversando lá normal, não teve... Uhum. E o senhor sabe se o senhor Ricardo andava armado? Não sabia. Tá bem. Eu não tenho outras perguntas. Os jurados gostariam de algum esclarecimento da testemunha? Posso dispensar a testemunha, doutores? Sim, senhor. Tá bem. Então, encerrado o depoimento, podemos encerrar a gravação. Senhor Alessandro, o senhor está dispensado. Um bom dia. Obrigado. E aí, na sequência, já podem chamar a senhora Fernanda Cristina. Senhora Fernanda, bom dia, tudo bem? Bom dia. Vamos iniciar o seu depoimento, tá bem? Pode iniciar a gravação. Seu nome completo, por favor. Fernanda Cristina da Silva. Seu estado civil? Solteira. Sua profissão? Lá no Frango. Tá. A senhora é parente do senhor Ricardo Pérez de Lima, vulgo Cataré? Não. A senhora é amiga íntima ou inimiga dele? Não, era vizinha. Vizinha, mas uma relação de vizinhança, não de amizade próxima. A senhora não frequentava a casa dele, não trocava mensagens com ele? Não, eu ia assim na casa dele por causa das irmãs, tinha amizade com as irmãs dele.
Mas não com ele. Não sabia, assim, da vida pessoal dele. Não, sabia que era vizinho bem próximo, né? Casa uma do lado da outra. Eu quero entender bem essa relação da senhora com o acusado. A senhora conversava, assim, com ele sobre questões íntimas suas e dele? Não, assim não. Tá, Só então, uma amizade mais superficial, mais como conhecidos. É, Tá isso. bem, então, a senhora vai prestar o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, deve dizer tudo que souber lembrar a respeito dos fatos, mas se não souber ou não lembrar muito bem, basta mencionar essa circunstância, sei que faz bastante tempo que os fatos aconteceram. Eu vou passar inicialmente a palavra ao Ministério Público, que vai fazer algumas perguntas à senhora pode responder diretamente, depois a defesa vai ter a oportunidade de perguntar, ao final eu e os jurados poderemos complementar se necessário, tá bem? Tá. Passo a palavra ao Ministério Público. Oi, Fernanda, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo. Fernanda, o que você sabe sobre esse homicídio que a gente está julgando hoje aqui? O senhor Ricardo, que está à minha direita, ele matou o seu Glaucir no dia dos namorados, no dia 12 de junho de 2011. O que você sabe sobre esse fato? Primeira pergunta, você estava lá na cena do crime, no local do crime? Não, Não estava. não. O que você sabe sobre esse fato? Eu sei que nesse dia eu estava chegando em casa, que eu tinha saído para dar uma volta com uma amiga minha, que hoje ela é falecida. Daí assim que eu cheguei em casa na parte da noite, só não lembro o horário, só era noite. Daí assim que eu cheguei em casa, ela desceu, minha amiga, daí subiu uma moto. Ainda eu brinquei com a minha amiga, falei, Rê, tá subindo uma moto, cuidado. Daí no que eu entrei na área, que eu fui abrir a porta, essa moto parou na frente de casa. Daí esse homem já desceu gritando, ô Cataré, sai para fora. Daí eu fui, peguei e falei para ele, se o Cataré não mora aqui, mora do lado. Daí ele continuou gritando, ô Cataré, sai para fora. Daí nisso, no que ele foi, ele nem saiu pela rua. Ele foi pelo rumo da calçada, para a casa do vizinho, que é a casa do Cataré, e começou a gritar. Ô Cataré, sai para fora, que é hoje, desse jeito. Entendi. Tá. E esse é hoje, você ouviu ou foi por sua conta? Não, ele falava, sai para fora que é hoje, desse jeito. Entendi. Tá bom. Estou satisfeito. Sem mais perguntas, Excelência. Passo a palavra à defesa. Bom dia, senhora Fernanda. Bom dia. A senhora, quando a senhora fala esse apelido Cataré, a senhora se refere ao Ricardo aqui? É, Então, a pessoa que esteve lá na frente da sua casa, ela gritava pelo Ricardo, então. pelo Ricardo. Veja bem, há uma diferença muito grande entre você falar, ô Cataré, vem aqui, ou ele gritava, como que era a expressão dele? Ô Cataré, como que era? A senhora pode falar assim com maior clareza? O que eu lembro era uma expressão tipo de uma pessoa alterada. Uma era pessoa- gritado, não era tipo assim, você chegar assim, por exemplo, você chega na minha casa, ô Fernanda, tipo me chamando, era gritado mesmo, ô Cataré, sai pra fora. Sai para fora. Aqui no depoimento que a senhora prestou aqui em juízo, a senhora disse que também que ele gritava, ô Cataré, pula para fora, hoje eu te pego. Era isso, ele falava desse jeito, ô Cataré, sai pra fora, pula pra fora, é hoje. É Tá. hoje que eu te pego, é hoje que eu te acerto. Tá. E a senhora daí comunicou que o Ricardo não morava ali. Não, eu falei assim, ele não mora aqui não, moço, ele mora na casa de cima, está na casa errada. Tá. E depois, como que sucedeu isso aí depois? Ele foi embora ou ele foi... a senhora lembra qual é a pessoa Não, que esteve lá? Esse rapaz, Graucir, não lembro, esse rapaz... É o que foi vítima do crime de homicídio. E tinha um outro rapaz de moto, que foi o que ele desceu da moto, que em momento algum a moto foi desligada, ainda ele parou por trás da árvore, na frente da casa da minha mãe lá tem uma árvore. Daí Ele ficou à espreita, a senhora O fala? cara da moto. O cara da moto. Ficou atrás da árvore. Com a moto ligada? Com a moto ligada. E ele, tipo, no rumo do meu portão, gritando. Daí, na hora que eu falei que o Cataré não morava ali, mesmo assim, ele chamando o Cataré. Daí, depois ele saiu pro rumo da calçada. Nem foi pela rua, foi pela calçada mesmo. Tá, e o que ele fez na frente da casa, então, que a senhora indicou que o Cataré não morava ali? Daí ele chegou lá na frente da casa, que era de madeira, né, antigamente. Ficou lá chamando também, gritando e toda hora. E ficava, tipo, movimentando o corpo. Não ficava parado num lugar. Ele parecia estar alterado, a senhora? Estava muito, muito alterado. A casa da senhora é vizinha, assim, de limite, assim, como que é? Hoje a casa deles é lá no fundo, né? Que antigamente a casa deles era de madeira, era bem dizer colada, assim, só tinha um muro médio da divisão, mas era pertinho
as duas. Tá, quando a senhora falou que o Cataré não morava ali, a senhora entrou para casa, para dentro de casa, a senhora ficou Não, ali ainda por eu um fiquei tempo, como que foi? Fiquei um pouco ainda na área, né? Porque eu escutei ele gritando muito alto, daí eu fiquei ali esperando, olhando, daí até que acho que não sei qual das irmãs dele foi e gritou. Falou assim, ele não tá aqui não, que elas nem abriu a porta, né? Só gritou lá de dentro. E mesmo assim ele ficou lá fora ainda gritando. Por quanto tempo ficou essa situação lá? A senhora sabe recordar? Eu acho que ali na frente ele ficou de 5 a 10 minutos ainda gritando. Gritando? Gritando Cataré, que era pro Cataré sair, que era pro Cataré para fora. Esse Glaucir, a senhora falou que esse Glaucir era amigo do Cataré, era frequentador ali da casa, a senhora já via ele ali ou não? Não, nunca vi ele ali não. A senhora, como moradora ali, a senhora ficou preocupada com aquela situação, vendo ele ali, gritando? Ah, a gente como vizinha, a gente fica, né? Porque tinha as irmãs dele mulher, né? Causou um alvoroço ali. Ah, causou, né? Até que, acho que na questão disso, dele estar alterado, gritando o Cataré, com o tempo, com uns minutos depois, a Yu, né? Que a mãe dele passou mal, ficou nervosa. Tá? Essa situação, sai para fora, vou te pegar, continuava. Continuava, todo momento, gritando. E era gritado, não era baixo. A senhora lembra de ter visto algo na posse do Glaucir? Ah, ele tinha, foi que nem eu falei no meu depoimento na época, que eu falei para delegado, não sei. Ele tinha um algo na mão, mas foi que nem eu falei, não deu para mim ver o que era, porque na frente de casa é escuro, mas era prateado. Eu não lembro se era, não deu para ver se era uma latinha de cerveja ou uma arma. Certo. A senhora nunca não viu se ele levava a mão à boca para como estivesse brigando? Não, todo momento ele ficava com a mão para baixo e gritando Cataré. E a senhora, de alguma forma, reconheceu quem estava conduzindo a motocicleta ou não? Não. Por quê? Essa pessoa ficou de capacete? Ficou Como que de é? capacete, com a moto ligada a todo momento. Tá. E a senhora disse, aduziu aí que a mãe do senhor Ricardo passou mal. Passou que daí com um tempo assim que ele saiu, eu escutei não sei se foi a Marta ou a Ques falando que era para chamar alguém ou a ambulância para socorrer a Yu. A Yu é a mãe do Ricardo. Ela passou muito mal por causa da situação. Passou, acho que a pressão subiu, ficou nervosa, não sei, ela passou mal. A senhora era vizinha lá do Ricardo há quantos anos? Ah, nós mudou ali, acho que eu tinha uns 9 anos, 8 anos por aí. E como que era o Ricardo ali, tanto como vizinho, como pessoa da comunidade? Era pessoa que se envolvia em confusões, ou era pessoa tranquila, trabalhadora, como que era? Ah, porque nós via ali, ele sempre trabalhou, sempre trabalhava, sempre foi de bastante amizade, a casa dele era bastante frequentada pelos amigos dele, uma pessoa, tipo assim, bem querida pelas pessoas. Não era uma casa badernada, igual falar? Não, aí eu não gostava, não era assim. A casa ali do Ricardo, ali, a situação que eles moravam, eles eram pobres? Assim, humilde, né? Humilde. Trabalha para comer, né? Trabalho para comer. É. Certo. E o Glaucir, a senhora conhecia ele? O Glaucir era morador dali, era frequentador? Ele era de vista e pelo que escutava da boca das pessoas, né? O que a senhora escutava pela boca das era pessoas? tipo uma pessoa nervosa, agressiva, isso, mas assim, de conversar assim, não. Ainda até que no momento na hora que ele parou na frente de casa, eu fiquei com medo. A senhora ficou com medo? Ah, fiquei, né? Porque, tipo, bem dizer, minha irmã acho que estava dormindo. Daí só estava eu na frente de casa, a frente é escura. Daí ele chegou alterado, gritando. E a dona Yu, que a senhora falou que é a mãe do Ricardo, o pai deles, eles eram idosos já? Ah, já era. Eles também ficaram aterrorizados com aquela situação? Aí eu ficou. E o Ricardo sempre trabalhava? Ah, sempre, quando ele não ia para cebola, fazia diária na roça, às vezes de pedreiro também. A senhora via em Ricardo como ele cuidava da família, que ele era uma pessoa assim ligada à mãe, o pai? Ah, era assim. A
senhora sabia se o Glaucir usava droga, porque no depoimento lá no 8.16 e 8.24, a senhora disse que Glaucir bebia e usava crack. Tinha essa informação? Era o que tipo assim, o povo falava, né? Que era, tipo, tinha algum problema com a bebida, problema com as drogas. Estou satisfeito, muito obrigado. Senhora Fernanda, só mais um esclarecimento. Então, o senhor Glaucir foi até a casa do senhor Ricardo na noite em que aconteceu o crime, né? Foi. E o senhor Ricardo não estava em casa nesse momento. Se eu não me engano, não, por causa que a irmã dele gritou, falou assim, ele não tá. Uhum. E a senhora se recorda se momentos depois ele foi para casa? Que eu saiba, não. Não. Não lembro. Tá bem. Da minha parte é isso. Os jurados gostariam de algum esclarecimento da testemunha? Bem. Doutores, posso dispensar? Podemos encerrar então o depoimento. A senhora está dispensada. Agradeço a colaboração. Bom dia. Vamos iniciar o seu depoimento, tá bem? Pode iniciar a gravação. Seu nome completo, por gentileza. Marta Pérez de Lima. Seu estado civil? Solteira. Sua profissão? Eu trabalho na Jalga Franco. A senhora é parente do senhor Ricardo Pérez de Lima? É meu irmão. Tá bem. Então, nessa condição, a senhora vai ser ouvida como informante, não vai prestar o compromisso legal de dizer a verdade. No entanto, como todos, a senhora também tem o dever de colaborar com o Poder Judiciário na reconstrução dos fatos. Tá? Eu vou passar inicialmente a palavra ao Ministério Público, vai fazer algumas perguntas à senhora, pode responder diretamente, depois a defesa vai ter a oportunidade de fazer perguntas e, ao final, eu e os jurados poderemos complementar se necessário. Passo a palavra ao Ministério Público. Oi, Marta, bom dia, tudo bem? Bom dia. Marta, o que você sabe sobre esse fato aí que ocorreu com seu irmão Ricardo no dia 12 de junho de 2011, dia dos namorados à noite? O que você pode falar sobre isso, por favor? Então, nesse dia eu estava em casa e estava todo mundo em casa. Como a gente morava numa casinha de madeira e a minha mãe colocava um pano na porta por causa de uma fresta. Só um momentinho, por favor. Estou vendo que você está emocionada. Você sabe que o Ricardo responde por outra tentativa de homicídio? Não. Porque eu estou vendo que você está, assim, chorando. Então, assim, ele já matou um e está respondendo também por uma outra tentativa de homicídio. Mas pode prosseguir, por favor. Então, por causa que na hora de fechar a porta, ficava uma fresta, né? E a mãe punhava um pano. E eu estava acordada porque a minha filha mais nova estava doentinha. Quem é, Evandra? Não? Não, a Bianca. Entendi. E nessa época a minha filha mais nova tinha 6 aninhos. Entendi. E aí, esse moço chegou em casa, lá na frente, gritando. O meu irmão sair para fora. Ele estava bem alterado, pedindo para o meu irmão sair para fora. A minha mãe, do quarto, falou que ele não estava em casa. E a mãe fala que ouviu que ele ia matar o Ricardo. Que ele ia matar o Ricardo. Tá, e ela teve uma crise de depressão também e foi parar no hospital, não foi isso? Foi. Entendi. Foi mesmo. Entendi. E aí, eu peguei, fui lá, abri um pouquinho a fresta e fiquei lá, né, para ver quem era que estava lá na cerca. E ele estava lá, e chamando o tempo todo, ele falava para o Ricardo sair para fora, mas a minha mãe avisou que ele não estava em casa. E ele estava com as mãos abaixadas. Depois que ele viu que ninguém saiu para fora, aí subiu uma moto, que a moto estava parada para baixo. Subiu a moto. E eu vi na hora que ele entrou, sentou. Tinha outro conduzindo a moto.
não era ele. Entendi. E ele foi embora. E nisso a mãe começou a passar mal e nós teve que levar a mãe para o hospital. Aí, depois de um tempo, o Ricardo chegou e meu pai falou para ele, ó, veio um rapaz aqui, falou que vai te matar e vai embora. Tá, mas ele foi embora ou foi fazer justiça com as próprias mãos, você sabe? Aí eu não sei, porque eu estava em casa. Entendi. E qual foi o resultado disso aí? Como assim? Qual foi a consequência disso? Por que o Ricardo está sentado aqui hoje? Porque ele matou? Ah, entendi. E você sabe, você é íntima dele, você sabe que ele já tentou matar outra pessoa em 2018? Não sabe? Desse ocorrido eu não sei. Ah, entendi. Porque em 2018 também. Então, desse ocorrido eu não sei. Mesmo sendo íntima dele, sendo irmã dele, não sabe dos problemas que ele passa na vida. Não, porque em 2018 eu já não estava morando na mãe mais. Mas não conversa com ele, não tem a gente contato? conversa, mas a gente não conversa, assim, tudo que acontece, assim, com ele. Tá, mas desse isso... ocorrido eu não sei. Sim, mas pelo menos eu entendo isso como uma coisa grave. Você está respondendo por uma tentativa de homicídio, né? Então, mas Depois de estar respondendo por um homicídio. desse fato eu não sei. Entendi. Se eu soubesse, eu falaria. Entendi. Tá. E a Fernanda, que acabou de sair daqui, você sabe se ela viu isso, se ela estava lá, o que ela... Ela era vizinha. Não, sim, eu sei. Mas às vezes os vizinhos saem de casa. Estou dizendo, Mas se ela... o ocorrido do qual? No 12 de junho, ela presenciou, você sabe se ela viu mesmo? Não, mas o rapaz parou na casa dela primeiro para perguntar se era lá que o Ricardo morava. Tá, mas ela estava dentro de casa ou estava na rua? Ela estava na casa dela. Ah, entendi. Porque ela teve ainda há pouco dizendo que ela estava chegando à casa. Né? Que ela estava chegando, que ela não estava na casa dela. Pelo menos foi a interpretação que eu tive, não sei qual foi a dos jurados, entendeu? Uhum. Então, se ela estava chegando, eu não sei, porque eu estava dentro de casa. Entendi. E eu, tipo assim, eu não conversei com ela para mim se informar, assim. Então... Tá. E você sabe se sobre esse fato seu irmão foi preso alguma vez? Meu irmão nunca foi preso. Ah, nem pela segunda vez? Nunca foi preso, meu irmão. Entendi. Tá bom, estou satisfeito. Sem mais perguntas, Excelência. Eu estou vendo que a senhora está um pouquinho nervosa. Se precisar interromper, tomar uma água, fica à vontade, tá? Prosseguindo, então, passo a palavra à defesa. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Bom dia. Como que era a relação, como era a relação do Ricardo em relação aos pais, pai, mãe, em relação a vocês, irmãos, como que era? Como que era o trato da família? Ele era protetor, ele ajudava, como que era? Olha, porque a gente é em 6 irmãos. E os mais velhos que ajudavam dentro de casa, os irmãos mais velhos. O Ricardo e a minha irmã que faleceu e o meu outro irmão, hoje nem é alfabetizado por causa disso. Que eles ajudavam no sustento de casa. Ajudava no sustento. Os mais velhos, sim. Minha mãe, que trabalhava com a minha mãe, era chefe de casa. Meu pai não trabalhava. Então, e aí eles ajudavam para não passar necessidade. Então o Ricardo, desde quando era mais jovem, sempre ajudou. Sempre ajudou. Ele não teve as regalias que hoje as pessoas têm? Não. Não teve Mas a possibilidade? família nunca teve regalia. Nunca teve. Nunca teve. Provém de situação financeira dificultosa. Nós sempre passamos dificuldade. Certo. Me diz o seguinte, quando o Glaucir, essa pessoa que esteve lá, era acostumado a ir lá na casa do Ricardo? Nunca frequentou. Ele Nunca frequentou? Nunca frequentou a casa. Tá. A impressão que dava quando o Glaucir chamou o Ricardo é que ele queria praticar um mal a Ricardo ou ele queria chamar para conversar, para tomar uma bebida, para ir jogar sinuca? Como que era? Não, para conversar não era, porque já era tarde da noite que ele chegou gritando lá em casa. Ele gritava? Ele gritava. O que ele falava? Pode olhar para o jurado e falar. O que ele falava? Ele falava assim que era pro meu irmão sair para fora. Sai para fora, Cataré. Ele falava o tempo todo pro meu irmão sair para fora. Que ia acertar as contas? Ele falava muito, ele estava muito alterado. Muito alterado. Tava. E a sua mãe
Sua mãe escutou ele falando que ia matar? Minha mãe fala que escutou. Seu pai, a senhora quando disse que todo mundo estava em casa, quem era? Era a senhora, sua mãe, seu pai, quem mais estava dentro da casa? Sua filha, a senhora falou que estava doentinha? Tava doentinha. Eu tava no quarto lá da minha irmã, no fundo. A minha mãe tava no quarto na frente. Meu pai tava dormindo no fundo, porque a gente tinha um banheiro que era desativado. Aí meu pai fez um quartinho para ele dormir. Entendi. Aí ele tava no fundo, deitado. Tava muito frio esse dia, tava muito frio. Muito frio. E o Glaucir fazia menção de que iria até invadir a casa? Aí ele andava pra lá e pra cá, assim. A casa sua, na época, era murado, era balaústre? Era O que cerca. era? Cerca? Era cerca. Ele Não é? pegava na cerca, ele movimentava, fazia o que ele fazia ali? É, que ele tava desinquieto, né? Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E depois ele ia lá e encostava. E mesmo vocês falando que o Ricardo não estava lá, ele continuava? E ele gritava. O meu irmão saiu pra fora. E quanto tempo a senhora, o interregno de tempo, quanto tempo isso perdurou ali? A senhora tem como dimensionar? Ah, ele ficou mais ou menos umas meia hora lá. Ficou bastante tempo ali. Ficou. E a senhora disse que tinha uma moto. Era. Essa moto, ela ficou assim, à espreita, como se estivesse ali aguardando que o Glaucir fizesse alguma coisa para dar fuga? Que a Tava senhora, no seu ligada. entendimento, assim? Tava ligada. Estava ligada. Tava. E a pessoa estava com ou sem capacete, a senhora pôde, conseguiu Só identificar? O da frente estava de capacete. Ele estava sem capacete. Sem capacete. Ele tava. E naquele momento que o Glaucir estava ali, a senhora viu, notou se ele trazia nas mãos algum volume, algum tipo de objeto? Olha, as mãos dele estavam baixadas? Eu não vi a mão, não. Estava baixado. Tava baixada? Ele estava bem alterado lá. Tava. Vamos falar, bem louco. Tava muito louco. Tá. E o Glaucir morava ali próximo, morava ali naquela comunidade ali. Não vou falar bairro Barroca, porque é um bairro comum. Barroca é uma expressão até que eu entendo que é aviltosa àquela população. Mas aquele bairro ali, ele morava ali? Olha, eu acho que ele morava lá na outra baixada. Ele não tinha nada ali para fazer. Não, ali na rua dali não. E ali pelo histórico, pelo que as pessoas falavam, né? Até o doutor Renato usa sempre uma expressão, as vozes da rua, que são comentários, são fofocas. O que as vozes da rua falavam sobre Glaucir? Se ele era uma pessoa pacata, uma pessoa violenta, era uma pessoa que ia na igreja, que era cumpridor dos seus deveres, ou era da mesma forma, era um indivíduo assim, rebelde, como que era? Então, ele não era pinta-boca. Não era. Eu acho que pelo fato dele ter ido lá em casa, dele ter da maneira que ele estava, foi por isso que a minha mãe passou mal. Porque o povo falava mal dele, entendeu? E quando o seu pai pediu para que seu irmão fosse embora, por causa que estava com medo das retaliações, por causa que o Glaucir queria pegar ele? O senhor escutou, viu isso? Foi isso que o papai falou. Falou o que para ele? Que era para ele sair fora da cidade, que o Glaucir ia matar ele. Falou isso para ele? Foi. E a época, o Ricardo estava trabalhando no quê? O Ricardo? Na época desses fatos. Ele tocava um bar? Em 2011 ele estava de sócio com o Zaga. Com o Zaga. Anteriormente, como que era a vida do Ricardo? A senhora já disse que era uma vida de privações, que ele não teve as oportunidades que todos nós temos de estudar, né? Ele trabalhava em quê? O que ele trabalhou já? Quando ele começou a trabalhar, ele vendia sorvete na rua. Aí depois ele começou a tirar leite, ele trabalhou um tempo tirando leite, só que daí não era registrado, por causa que isso aí não podia registrar. Aí depois ele entrou um tempo na cana, entrou comigo lá na Java Frango. Ele nunca ficou parado assim, sabe? Nunca ficou parado? Não. Ele tinha que ajudar dentro de casa. Tinha que ajudar. E o dia que meu pai faleceu, o Ricardo estava, naquele dia que meu pai faleceu em 2013,
Aí o Ricardo pegou, ficou um tempo conversando com meu pai. Aí o meu pai falou para ele assim, que era para ele continuar tomando conta da família. Ricardo entrou na van, aí depois de 20 minutos, meu pai começou a passar mal e foi para o hospital. Quando o Ricardo chegou, meu pai já estava na capela mortuária. A senhora quer uma água? Posso continuar, dona? Pode. Então, quando o Glaucir esteve lá, o tom dele era áspero, era de violência, não era um tom assim, vamos sair, vamos isso. Era bem áspero. Não, era tom de que ele queria fazer alguma coisa. E vocês ficaram aterrorizados ali. Nós ficamos morrendo de medo, porque não tinha segurança nenhuma. E um tempo antes, acho que uns 20 dias ou um mês, ele tinha agredido um rapaz, um senhorzinho de idade que ia conversar com meu pai sempre lá em casa. E então nós ficou com medo, porque não tinha segurança. E a casa de madeira, se ele entra aqui, ele vai matar todo mundo. A senhora fala esse senhor que o Glaucir... O senhor Carlito, um senhorzinho bem de tal de idade. Carlos Bresciani, foi agredido pelo Glaucir. Aham. A senhora sabe se teve algum processo nesse caso ou não? Eu não sei. Não Não, sabe. porque esse senhorzinho faleceu. 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 Muito obrigado pelo depoimento. Eu não tenho mais indagações a serem feitas. Doutora Márcia, tenho apenas alguns esclarecimentos, prometo que vou ser breve, sei que a senhora está emocionada. Só vou pedir para a senhora descobrir a boca e aproximar o microfone quando for falar. Sobre esse momento em que o senhor Glaucir, então, foi até a sua residência, do senhor Ricardo também, a senhora disse que ele, né, falava num tom ameaçador e chamava pelo Ricardo. A senhora sabia qual era a relação entre o Ricardo e o senhor Glaucir? Como assim, de amigo? Se eles tinham ouvido falar da relação dele com o Ricardo antes. Eles não eram amigos, Não, mas também não eram inimigos. não. A senhora sabia de algum desentendimento que ele tinha com o senhor Glaucir? Não. A senhora mencionou também que ele chamava como se fosse um acerto de contas, né? Chamava ele para sair à rua, para que fossem, né, prestados alguns esclarecimentos. A senhora sabia do que se tratava? É isso que o senhor Glaucir queria tratar com? Não, porque ninguém saiu para fora. Isso aí. Mas ele chamava como se ele quisesse discutir algo com o seu irmão. A senhora não sabe o que ele queria tratar? Não. E quanto tempo depois de o senhor Glaucir ter ido embora, o senhor Ricardo chegou? Ai. Não me recordo, mas... Assim, aproximadamente, foi 1 hora depois, meia hora depois, horas depois? Eu acho que foi mais ou menos uns 40 minutos, 45 minutos. Enquanto ele estava lá, a senhora disse que durou cerca de 30 minutos. Foi. Vocês chegaram a mandar alguma mensagem ao Ricardo, dizendo que o Glaucir estava atrás dele? Não tinha telefone. Não tinha telefone? Não. Tá. E aí, quando o Ricardo chegou, sua mãe estava passando mal e etc. A mãe já tinha ido no hospital, a mãe estava voltando do hospital. Estava voltando. E aí, o que disseram ao seu irmão do que tinha acontecido? Como foi que contaram? Foi, o meu pai pegou e falou que o Glaucir tinha ido lá em casa, estava procurando ele, que era para ele sair da cidade, que ia matar ele. E sobre isso, essa ameaça de morte, o senhor Glaucir chegou a dizer nessas palavras que mataria o senhor Ricardo? Gritou isso na rua? Gritou. Tipo assim, eu não ouvi, mas minha mãe ouviu. E aí, quando vocês contaram isso para o seu irmão, ele chegou a esclarecer por que o Glaucir ia querer matar ele? Não, mas eu não cheguei perto. Quem estava conversando com ele era meu pai. Seu pai. Mas e a senhora depois nunca ficou sabendo de por que o senhor Glaucir queria matar o seu irmão? Não.
Eu Não, não isso não, perguntei. nunca ficou sabendo. Não, E aí, então, depois de saber que o senhor Glaucir tinha ido até a sua casa, o que fez o seu irmão? o meu irmão saiu. Saiu, mas ele disse o que ele ia fazer? Não. Não disse. Não, porque eu não falei com ele. Quem falou com ele foi meu pai. Uhum. E eu tava longe, assim, porque minha menininha não tava boa. Minha menininha tava doente. E o seu irmão, o senhor Ricardo, ele tinha arma? Em casa? Isso. Não. E nesse dia ele saiu armado? E eu não vi, não. Não viu? E depois ele comentou com a senhora sobre esse homicídio, se ele teria praticado, se ele teria matado o senhor Glaucir? Olha, aí eu nunca perguntei pro meu irmão sentar assim, conversar e perguntar e entrar nesse detalhe com ele. Entendi. Bom, não tenho outras perguntas. Os jurados gostariam de algum esclarecimento da informante? Tá, eu vou pedir então para entregarem ao senhor um papel, aí o senhor escreve e é feito por intermédio de mim, tá bem? Isso. Uhum. Aqui a pergunta é sobre se a senhora sabe se esse senhor Carlitos, que foi agredido pelo Glaucir, se ele faleceu em decorrência dessa agressão. Não sei se foi por causa disso, não. Mas ele é falecido já. Ele já é falecido. A senhora disse que a sua mãe passou mal, né, no decorrer dessa situação toda. Ela passou mal por conta do estado do Glaucir, como ele chamava, pelo Ricardo, ou antecipando algo que poderia vir a acontecer entre os dois? A mãe passou mal por causa que ela ouviu que ele ia matar o Ricardo. Foi por conta da ameaça de morte. É. Ela ficou com medo do Glaucir. Dele matar meu irmão. Entendi. E ela ficou com medo em relação a ela própria, da própria integridade física, e vir eventualmente a ser agredida pelo Glaucir? Ela? Isso. Não, ela tava com medo dele matar meu irmão. Do seu irmão também. Algum outro esclarecimento por parte dos jurados? Posso dispensar informante, doutores? Então, podemos encerrar o depoimento. Agradeço a sua presença e colaboração. A senhora está dispensada. Tenha um bom dia. Depende, doutor. Quando pega na porcentagem, a armadura depende. Aí, quando é por mês, sai 2.300. Aí, quando é na porcentagem, sai mais um pouco. Uhum. Sua escolaridade? Não tive tempo para isso, não. Mas o senhor Máximo sétima. E o senhor já pensou em voltar a estudar? Não. Não pretende. Onde o senhor mora? Rua Mazanobo, na Cambura 688. O senhor mora sozinho nesse endereço? Não, com a família. O senhor tem filhos? Não. O senhor faz uso de álcool, drogas, outras substâncias? Às vezes, final de semana, eu tomo uma só, senhor. Socialmente? É. O senhor entende que não tem problema com alcoolismo? Não.
O senhor já foi preso ou processado criminalmente antes? Não. Agora, então, vou advertir o senhor do seu direito ao silêncio. O senhor não é obrigado a responder a nenhuma das perguntas que venham a ser feitas. Disso não vai resultar nenhum prejuízo à sua defesa. No entanto, é o momento que o senhor tem para dar a sua versão dos fatos, exercer sua autodefesa e eventual confissão, ou seja, admissão da culpa, vai ser analisada como um benefício no momento da sentença. O senhor pode exercer esse direito mesmo parcialmente, pode optar por responder uma ou outra pergunta, inclusive apenas as perguntas da defesa, se for do seu interesse. O senhor deseja permanecer em silêncio ou deseja responder as perguntas? Como que é só da defesa mesmo. Só as perguntas da defesa, tá bem. Então, eu passo imediatamente a palavra à defesa para perguntas. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Ricardo, o senhor está ciente da acusação que está sendo lançada em seus ombros, né? Sim. Primeiramente, eu gostaria de saber como foi a sua vida, assim, desde quando você começou a trabalhar, as suas questões familiares, como que é? Quantos irmãos o senhor tem? Pai, mãe, como que era? Nós somos de uma família, doutor, uma família muito pobre, sabe? E desde muito pequeno, desde quando eu tive força para pegar uma enxada, aquilo ali era meu brinquedo. Então, Mas desde muito pequeno o senhor já ajudava o pai e mãe, como que era? porque um monte de irmão. Aí os que fossem crescendo mais rápido, se desenvolviam, tinha que ajudar, né? Então o senhor não teve as facilidades hoje que as pessoas têm de... Ah, não, hoje tá diferente. Hoje eu tenho minha sobrinha lá, que criei lá. Tá doido. E o senhor tem quantos irmãos? Ó, vivo 4. Uma minha irmã mais velha faleceu. Faleceu. E depois, assim, depois que o senhor se formou homem, o senhor passou a trabalhar em... Quais as atividades o senhor trabalhava, assim? Ó, eu comecei... na época era algodão. 7 para 9 anos. Eu era muito ligeiro. Aí nós pegava por alqueire. A família toda, para ralhar algodão. Então eu defendia. Aí fui crescendo. Quando desenvolvi ali uns 14 para 15 anos, eu aprendi a tirar leite. Aí encontrei com o finado Zé Soares, deu oportunidade. Me fez homem. Aí trabalhei com eles uns 5 anos com eles lá, com o Degar Soares lá. Tirando leite com eles lá. Aí ganhava como profissional, sabe? Eu não retireiro mesmo, vi um pai de família. Aí, pra mim, o carro foi uma benção de Deus. Aí era sem registro, eu precisava registrar minha carteira. Aí eu falei pro Degar, Degar, você não vai registrar minha carteira? Não vou, rapaz. Vou aumentar, não vou. Falei, então vou pra Londrina, rapaz. Vou tentar algo lá. Fui pra Londrina, eu e um amigo meu. Chegando lá em Londrina, primeiro dia foi difícil. Posemos ali num banco ali na rodoviária. No outro dia, fomos pro Cine. Lá encaminharam nós para H2 Chup. Aí fizeram 2 vagas, um para cozinha e um para balcão. Eu fui para o balcão. O Renato foi para cozinha. Que a preferência deles é formar chefe. Cada estado, porque ele era bom de escola, sabe? E eu... Aí o senhor trabalhou como garçom lá em Londrina? Aí foi assim, foi por etapa, né? Você vai lavar copa. Entendi. Aí depois você vai por talher. Para manter lá enroladinho lá, os caras que chegam. Aí depois que você vai pro talher, aí você vem pro balcão. Aí conforme vai seu desempenho ali, aí você vai pro salgado. Aí no salgado você já consegue servir as mesas. E a visão do patrão já tá te olhando ali. Aí eu passei por todas essas etapas. Aí foi chopeiro lá, aí fui garçom lá. Trabalhei uns quase 8 anos lá. Certo. E depois de lá o senhor veio para Centenário? Aí quando eu vim para Centenário foi aonde que ocorreu que eu tô aqui. Eu vim para cá, o Zaga me viu que eu era um cara que queria trabalhar, nós montamos um bar junto. Ah, um bar junto? Nós montamos um bar junto, de meio a meio, né? Sociedade? Ele tinha as coisas e eu entrava com a mão de obra dele. Ele estava na sorveteria e eu cuidava lá embaixo. Certo. E aí o senhor foi lutando, trabalhando? Sempre trabalhando, né? Buscando algo melhor para a família, né? Porque o bem maior que a gente tem é a família, né? Certo. Isso aí. Mas
Aí justo nesse dia aí foi aonde que minha vida virou uma bagunça. Tá, o que aconteceu nesse dia? Nesse dia foi no domingo. Se o senhor quiser, pode olhar para os jurados, explicar para eles como que Foi foi. no domingo. Foi no domingo nesse dia. O movimento estava meio fraco, né? Porque dia de calendário, que é dia dos namorados lá, aí estava meio fraco. Aí eu estava lá, trabalhando. E esse rapaz toda hora passava, tomava uma dosezinha rápida, não ficava não. Tomava e vinha. Porque sempre que eu estava ali, ele só de alguém ver ele subindo com a moto dele, o cara falava, já vem aquele cara. Ele era desse tipo, só de pessoas verem. Aí ele tomou várias doses ali, várias doses. Aí quando foi para Mas o senhor não teve nenhum tipo de altercação com ele, Não. discussão, nada? Não, senhor. Não. Aí depois, seguindo disso, como que foi daí? Aí quando foi para escurecer, o movimento acabou. Certo. Acabou o movimento, ficou fraco demais. Eu falei, vou fechar. Correto. Como que era de costume, assim, que eu estudo a vida, gostei na vida que eu nunca tive. Falei, vou subir lá na Olga, lá, né? Vou comer uma porçãozinha com mandioca, tomar uma cervejinha. Peguei e subi. Tô lá bem de boa, do nada ele encostou. Encostou, falou pra mim assim, e o Gadaré, paga uma dose pra mim. Eu falei, paga, pode pegar a dose lá. Aí o outro amigo dele pegou uma cerveja. Ele chegou a sentar na mesa que o senhor estava? Sentou, comeu comigo ali, comeu comigo. Aí falou, me dá R$5, eu tomo R$5. Aí saíram. Saiu. Aí quando já voltou com 100. Saíram quando o senhor fala que saiu o Glaucino. Ele montou na moto, saiu. Mas estava acompanhado com outra pessoa? Ele estava na garupa. O rapaz estava na frente de Tá, e quem era o rapaz? Era conhecido? Nunca vi. Nunca viu. Aí que acontece? E eles saíram. Depois eles voltou. Ele, quando ele já chegou em mim, ele já para falar, já estava com o olho, já estava bem alterado. Estranho. E pediu mais uma quantia. Eu falei, eu não tenho essa quantia, eu tenho que pagar o homem ali. Você entendeu? Aí saiu. Aí não é que saiu, ele ficou por ali. Aí não teve uma distração assim, eu saí e fui no banheiro. O banheiro era do ladinho, era no corredorzinho. O banheiro era fora da lanchonete? Por fora. Aí lá da obra. Tava assim, ó. Aí, o senhor estava sentado dentro do estabelecimento ou fora? Fora ali, perto do todo. Tinha muita gente lá, o senhor lembra? Na hora que eu cheguei, tinha um pouco de gente. Tinha som? Tinha um somzinho, mas o somzinho era lá dentro. O atendente, ele ficava ali na mesa exclusivamente cuidando de vocês ou não? Não. Tá. Várias mesas para eles atenderem, então eles chegavam e você pedia, largavam e iam embora. Tá, daí o senhor foi ao banheiro? Aí eu fui ao banheiro, eu escutei quando o outro falou assim, não era a voz dele, falou, pô rapaz, por causa dessa quantia o rapaz vai te tirar você por causa disso, vai deixar isso aí. Mas ele achou que eu fui embora. E eu tava ali do lado ali. Tá. Eu falei, não é comigo, porra. O cara comeu comigo ali, bebeu. Você falou para eles, perguntou, indagou eles ou não? Não. Esse pensamento que o senhor fez foi você? Eu mesmo. Eu falei, assim, comigo não é, né? Porque eu já paguei para ele. Emprestei uma quantia para ele. Que ele pediu. Aí agora ele, não é comigo isso. Aí fiquei de boa. Saí, tomei minha cervejinha, fui lá, paguei. Aí fui pro Bebezão, fiquei ali um pouquinho. O barzinho tinha bastante amigo meu lá. Era na avenida ali que os jovens costumam se encontrar, ficou ali? Tinha uns amigos meus ali, aí eu peguei e falei, vou colar ali um pouco. Aí paguei ali, fui lá. Aí deu horário, né? Segunda-feira é dia de branco, tem que trabalhar. Aí deu um horário, falei assim, despedi da galera, falei, eu tô indo embora. Aí quando eu venho descendo, assim, que eu viro ali a rua do prédio, a rua de casa, eu vi um movimento estranho lá em casa. Falei, oxe, o que tá acontecendo ali, minha família? Aí quando eu cheguei lá, acabar de chegar minha mãe para dentro. Sua mãe estava amparada? Assim, vai embora, filho. Aí meu pai me puxou e falou assim, meu filho, vai embora. Falei, pra onde, pai? Vai embora que ele vai voltar. Quem? Ele falou, falei, ô louco. Ele não, eu paguei as coisas para ele. Vai que ele vai voltar. Tá, e daí nesse momento... Aí eu pensei comigo, eu tenho que ir lá no Zaga, né? Mas nesse momento, quando seu pai falou aquilo, quando o senhor viu a situação da sua mãe, o senhor teve medo? O senhor achou que aquela ameaça era fidedigna, que poderia acontecer mesmo? Quando uma mãe fala, né? Quando uma mãe fala, a gente tem que escutar. Aí eu falei assim, vou ouvir eles, eu vou vazar daqui. E a sua mãe estava assim, bem transtornada, tinha tido atendimento médico, é isso? Tinha sim. Tá. Aí daí seu pai falando para você ir embora. Aí eu falei, então vou seguir, né? Só que aí o dinheiro que
que eu tinha no bolso era pouco. Falei, vou lá e falo pro Zaga, me emprestar qualquer valor, mas eu saí. Mas quando eu cheguei lá, ele já estava lá. Já levantou e já veio para cima. Tá, mas aí, e que hora que o senhor, como foi por disparo de arma de fogo, em que momento o senhor teve acesso a uma arma, como que foi? O senhor, naquele momento que seu pai falou, você ficou com medo, você se armou por causa do medo, como que foi? Não, eu nunca tive nenhuma resenha com ninguém, não. Mas você ficou com medo daquela situação do Glaucir na sua casa? Ah, fica, né, que ali ele bateu bastante gente ali embaixo, ali, ele judiou. Aí o senhor ficou temeroso? Ah, a gente não é de briga, né? Tá, e o senhor a intenção... Eu ia sair dali, eu ia, de repente não teria nem acontecido isso. O que acontece? Eu fui lá, falei, vou pegar uma quantia com ele, a sorveteria ainda está aberta. Só que não deu tempo de eu conversar com o Zaga lá. Não deu tempo. Porque ele já saiu do banco, ele já veio na minha direção. O senhor subiu da sua casa até a casa do Zaga a pé? Eu subi a pé. Tá, e essa arma, só para explicar, ficar consignado... Isso daí aconteceu o seguinte, tinha um rapazinho lá que ele veio do estado de São Paulo, ele colava de colheita de café. E ele largou da mulher e ele precisava de uma quantia para pagar, para levar a mudança dele para Porecatu. Certo. Aí ele falou, tem isso aqui, rapaz. Aí eu falei, ó, rapaz, isso aí para mim não serve, não. Aí ele falou, não, então faz o seguinte, você me dá R$100 e depois eu volto com R$100, eu pego e levo de volta. Certo. E aí foi o que eu fiz. Aí o senhor daí, depois que aconteceu essa situação na sua casa, o senhor pegou essa arma? Peguei essa arma. Qual o objetivo? O senhor pegou essa arma para ir atrás do Glaucir ou com medo? Como foi? Não, eu ponhei ela na cinta, eu falei assim, qualquer coisa eu assusto ele, né? Mas nenhum tipo de intenção é maior que isso, não. Então o senhor ficou temeroso, inclusive, ficar em casa, por isso que o senhor foi até eu ia ficar lá em casa, lá. Falei, mas meu pai, minha mãe falou, não vai ficar aqui não, vai embora, rapaz. Aí... Tá, daí o senhor subiu? Eu subi. Para conversar com o Zaga? Para conversar com ele, né? Porque aí que nós já tínhamos feito já a divisória do dinheiro. E o senhor estava sem dinheiro para viajar? Eu deixei com a família, peguei só a quantia da porção, né? E da cerveja. Aí eu falei, vou falar com ele, me arrumar daqui, eu já se jogo daqui. Vai embora. Mas aí... Aí o senhor chegou lá e como que foi? Como que o senhor deu de cara com o Glaucir? Quando eu já cheguei lá, assim, fui indo, assim, pra cá tinha um canteiro parado, assim, um pezinho de coco, assim. O senhor se assustou com a presença do Glaucir? Assusta. E como que o Glaucir fez? Qual o movimento que ele fez para o senhor? O que ele fez, ele põe a mão dentro da blusa. Pode mostrar para o jurado como é que fez? Ele veio pro meu rumo assim e colocou a mão. Porque ele colocou a mão, o negócio estava no bolso. Aí eu falei assim, rapaz, para com isso. Aí não teve muita acelerada, aí eu apertei o gatilho dele. Você entendeu? O senhor disparou. O senhor, naquele momento que o senhor saiu de casa, naquele momento que o senhor disparou, o senhor tinha intenção de matar ele ou o senhor, a intenção do senhor era sair daquela situação e ir embora? A situação ali era pegar o dinheiro e sair dali. Sem problema, nunca tive problema não. O senhor nunca teve problema anterior com o Glaucir? Com ninguém na vida, com ninguém. O senhor não tinha sido processado antes? Não. E aí o senhor deu os disparos, daí o que aconteceu depois de seguida ali? Aconteceu sumida ali, aí fui na carreira. Aí eu se joguei pro rumo de Lupanópolis, eu tenho uns colegas lá em Lupanópolis, falei, vou ficar por lá. Posei ali para aquela região de Lupanópolis ali. E depois... Aí no outro dia cedinho, eu estava aqui na delegacia aqui. Aí o senhor foi na delegacia? Porque você não é obrigado a cometer nada, mas já que você cometeu, você tem que ser o sujeito para responder também. Então, naquele momento lá que o senhor acabou desfile do tiro, o senhor acreditava na sua visão, na sua mente, na sua psique, que você poderia ter sido vítima do Glaucir? Com certeza fui, né? Psicologicamente, ele acabou com a minha família lá. Acabou com a sua família. E seu pai falou o que ele dizia lá na frente da sua casa? Porque meu pai mais assustado ainda, porque uns 15 dias atrás, um alfaiatinho ali, um Carlito, conversava muito com meu pai lá, ele tinha batido no meu pai, batido nesse senhor e tomado o dinheiro dele. O Glaucir era um pouco mais forte, o senhor mais velho, como que era? Mais alto, mais forte. E era bom de luva, viu? Era bom. Os caras comentavam no meu boteco lá, que ele era bom.
E aí o senhor ficou com medo, então, dessa situação. Com certeza fica, né? Tá. E aí o senhor aduziu que daí foi na delegacia, prestou os esclarecimentos. Com certeza. Aí eu entrei nessa medida socioeducativa para poder tratar da família. Aí eu assino todos os meses, para perguntar para o doutor ali, ó. Eu vim assinar agora, ele me avisou que o julgamento ia ser agora, dia 21. Tá nem. Para mim era dia 25. Aí ele falou, não, é sexta. Certo. Durante a oitiva das testemunhas, o Ministério Público, para sua irmã, indagou a mais de uma vez que o senhor se perguntou para ela se ela sabia que o senhor estava respondendo um outro crime de tentativa de homicídio. O senhor tem conhecimento disso? O que o senhor... Me assustou também, porque o doutor aí, ele sabe. Não sei porque colocaram meu nome naquilo ali. Sendo que eu passei o dia todo na casa do amigo meu, na festa lá do aniversário do filho dele. Você entendeu? Eu não sei. Mas tô mesmo, que se vocês me chamarem, eu sou obrigado a vir. Colocaram na conta do senhor isso aí. Fazer o quê? E o senhor sabe quem é a vítima desse fato aí que o senhor está sendo acusado? Quem seria a vítima desse fato aí que estão jogando na sua conta? Fernando. Quem é Fernando? Fernando Henrique Cardoso? Isso. Não é o... Perninha. Perninha. É um que já ficou preso um monte de tempo aqui? Já. O senhor sabe disso? Já. E o senhor participou das audiências lá? Participei. E teve alguém que te acusou, que alguém te viu? Alguém falou alguma coisa lá do senhor? Não. E o senhor estava em outro local? Estava perto de casa. Certo. E as testemunhas aduzem lá que Glaucir falou assim, nós vamos acertar a conta. Você tinha qual a relação com o senhor Glaucir? O senhor tinha alguma coisa com ele? Fez algum negócio com ele? Deixou de pagar ele, alguma coisa? Não. O senhor acredita que talvez seja porque o senhor negou dinheiro para ele lá em cima? Certeza que sim. Porque ele foi inflamado pela outra pessoa que estava junto? Isso. Tá. E quando aconteceu os fatos na frente do bar do Zaga, o Glaucir estava com essa mesma pessoa lá, o senhor lembra? Não. Não, já não estava. Não. Mas Já estava só. estava só. Estava só. Quando ele viu o senhor, tentou correr ou ele veio para cima do senhor? Aí me deu mais vontade de eu chegar lá mais ligeiro, porque eu não vi a moto, porque ele estava numa moto. Eu não vi, aí eu falei, não tem ninguém lá, mas não, ele estava lá. E então ele veio para cima do senhor. Veio Fazendo o gesto de que poderia causar algum mal ao senhor. E o senhor, com medo, acabou desferindo. Isso. Ô, Ricardo, bom dia. Deixa eu perguntar, vai ser 2 perguntas rápidas. Quando falaram para o senhor essa situação, que ele foi na casa do senhor, que você viu a tua mãe, na hora que te falaram, você se sentiu com medo? Dele realmente voltar, fazer alguma coisa? Eu fiquei com medo sim, doutor, porque eu fiquei com medo dele voltar lá e alterar de que tá fazendo mal com a minha família. Porque eu consegui sair dali, né? E eles lá. Minha mãe já estava assim, parada. E me explica uma coisa, no momento que você encontrou ele ali na hora dos disparos, você sentiu medo? Com certeza. Sentiu medo, sentiu ameaçado mesmo, com medo. Ele estava, assim, aparentemente com intenção de fazer mal a você. Tava assim. Tá? Porque se uma pessoa não tem vontade de fazer o mal de ninguém, ele não vai na casa do outro. Ainda mais falar com bem E a forma que ele abordou o senhor. senhor... Família, né? E a forma que ele abordou o senhor foi de uma forma agressiva. Foi. Tá bom, obrigado. A defesa encerra. Então, podemos encerrar a gravação, o interrogatório. Encerrar. Então, bom, considerando que não vamos ter tempo hábil para iniciar a fase dos debates agora, já iniciamos a suspensão então para o almoço. Retornamos, deixa eu ver, às
13h15. Excelência. Suspensa. Se eu teria como rever isso que o senhor determinou e deixar pelo menos eu falar já imediatamente? E depois, se eu quiser perguntar para o doutor Bonatti e para o doutor Wesley se eles querem falar após o almoço, pode ser, porque, com todo respeito, estou achando que é muito cedo ainda. Tá, só um instantinho. Pois não. Ficou para chegar daqui a 10 minutos. Deixa eu só. Os jurados, vocês preferem que a gente prossiga um pouco agora para terminar um pouco mais cedo? Começamos os debates também, então pede para... Então, senhores, retomando os trabalhos, eu peço que todos fiquem de pé para a publicação da sentença, que vai ser feita por meio da leitura. Eu não vou fazer a leitura de todo o texto, porque não convém, até para evitar aqui uma repetição. Vou fazer um breve resumo do que foi aqui decidido. Então, a sentença começa com um relatório do que aconteceu no processo até essa sessão plenária do júri. Os trabalhos transcorreram normalmente e, ao final, foi submetido uma série de quesitos aos jurados que julgaram da seguinte forma. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito imputado ao acusado. Em seguida, não absolveu o acusado, não reconheceram a legítima defesa putativa, não reconheceram a privilegiadora e reconheceram a qualificadora, impondo, então, ao acusado um delito de homicídio consumado qualificado. Assim, então, considerando a soberana decisão do Conselho de Sentença, eu julgo procedente a pretensão acusatória e condeno o réu Ricardo Pérez de Lima, já qualificado, como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal, na forma da pronúncia. Aqui, em relação à dosimetria da pena, na primeira fase, eu não valoro negativamente a culpabilidade, tendo que ela é normal aos crimes da espécie. O réu não registra antecedentes, não há nada de desfavorável em relação à conduta social, não há elementos para valorar negativamente a personalidade, não foram suficientemente esclarecidos os motivos do crime, as circunstâncias são graves, no entanto, já foram consideradas para qualificar o crime, razão pela qual eu não exaspero a pena em razão disso para evitar o bis in idem. As consequências do crime são as inerentes ao crime de homicídio consumado e o comportamento da vítima, que só vem em benefício do acusado, não facilitou a ocorrência do crime. Então, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, eu fixo a pena base em 12 anos de reclusão. Eu reconheço em relação às atenuantes e agravantes a atenuante de confissão espontânea. No entanto, em razão da súmula 231 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, eu não posso atenuar a pena aquém do mínimo, razão pela qual eu mantenho os 12 anos de reclusão. Não há causas de aumento nem de diminuição de pena, razão pela qual eu torno definitiva a pena de 12 anos de reclusão. Em razão da quantidade de pena imposta ao acusado, eu fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Não há substituição por penas restritivas de direitos nem suspensão condicional da pena em razão da quantidade de pena. Em relação ao direito de recorrer em liberdade, considerando que o acusado já vinha cumprindo medidas cautelares diversas, elas ficam mantidas após o juízo de culpa formulado pelo Conselho de Sentença, então fica mantido o comparecimento bimestral em juízo e a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares. Não houve pedido para reparação dos danos nem instrução específica, motivo pelo qual eu deixo de fixá-los, e aí ficam as demais questões envolvendo a sentença, o rol de culpados, expedição de guia de recolhimento, comunicação ao TRE para suspensão dos direitos políticos. Essa, em suma, então, são as determinações da sentença, que ela fica publicada nessa ata, neste ato, no dia 21 de julho de 2023. Então, antes de encerrar os trabalhos, gostaria de agradecer aqui o Ministério Público pela combatividade, a forma respeitosa como apresentou a acusação, a defesa também pela combatividade, pelo desempenho da advocacia, função inerente e essencial à justiça, aos serventuários, oficiais de justiça, polícia militar, sem os quais não teria sido possível essa sessão, e especialmente aos jurados aqui presentes que se dispuseram a ficar aqui
deixar de lado o seu trabalho, os seus afazeres pessoais, sua família, para contribuir aqui para a prestação da justiça. Então, encerrada essa sessão, agradeço a presença de todos, tenham todos uma boa tarde. Vai ficar consignado.